Fazer uma para cada, para ficar mais fácil, né? Me permita, Camacho, começar com quem já ganhou a taça. Luan, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho como você já tem o título da Libertadores, já foi o Rei da América e não faz tanto tempo isso. O que você pode passar para o torcedor do Corinthians que está ansioso pela estreia de amanhã? Você tem dicas para esse grupo, para quem não conquistou ainda? De que forma é melhor disputar essa competição? O que você pode falar dessa estreia contra o Guarani, por favor? Bom, primeiramente eu estou muito feliz da gente estar podendo disputar esse campeonato, que é um dos mais importantes para a gente. Espero que a gente amanhã possa começar muito bem. Eu gosto muito de jogar essa competição e acho que tem jogadores que alguns não ganharam, mas já tem uma certa experiência em poder jogar Libertadores, então tenho certeza que todos ali, junto com o professor Thiago, já está passando para a gente mudar a chave, né, do campeonato. Então acho que todos estão muito bem preparados para que a gente amanhã possa começar esse rumo, essa trajetória nessa Libertadores aí, e vamos trabalhar bastante para a gente chegar muito forte. Obrigado. Camacho, primeiro, claro, queria saber se foi só um susto ou se você está indo ainda com alguma limitação, se está sentindo alguma dor no quadril. E eu conversava um pouco aqui antes da entrevista com a Gabriela, que é quem acompanha vocês lá em Curitiba, no Atlético, e ela me passava que no começo, assim, quando você chegou, inclusive, o Atlético tinha um pouquinho de dificuldade com o Thiago de jogar fora de casa, mas que no ano seguinte vocês acabaram consertando isso e faziam bons jogos como visitante. O Corinthians tem um pouquinho disso dos últimos anos, de sempre jogar melhor na arena do que fora, e no mata-mata acaba complicando. Você acha que vocês podem trazer ensinamentos, você, o Pedro, o próprio Thiago Nunes, para que, com uma estreia fora de casa, o time possa igualar o rendimento que foi nos jogos em casa nessa temporada? Sim, primeiro a lesão não foi uma lesão, senti uma dor no quadril e eu saí mais por precaução do que propriamente pela dor. E hoje eu já estou 100%, treinei ali, fiz todos os movimentos e não estou indo no sacrifício não, estou indo 100%. E sobre o Thiago e sobre o nosso aproveitamento fora de casa, no primeiro ano foi bem difícil mesmo, a gente ganhou 2 jogos, eu acho, se não me engano. Mas no ano seguinte a gente fez uma das melhores campanhas no Brasileiro fora de casa, então acho que isso ficou para trás. O time agora está se acertando, está cada vez melhor, na minha opinião, e espero que a gente faça um grande jogo lá e vamos lutar pela vitória. Aqui, a pergunta para os dois. O dia hoje é muito diferente, né? Vocês começam treinando aqui, aí vão viajar de tarde, daí já vão estar em outro país, vão correndo para o estádio. Como é que é para vocês essa rotina numa terça-feira que tem tanto trabalho e tanta expectativa? Falando realmente da rotina do dia de hoje. Bom, acho que isso a gente já está bastante acostumado com essa rotina. Acho que para a gente é normal. Claro que fica muito corrido, fica muito próximo um jogo do outro, não tem descanso, mas a gente está preparado, é o que a gente gosta de fazer, né? Então, essa rotina a gente acaba se adaptando muito bem. Eu acho que foi isso que o Luan falou, a gente faz isso desde quando a gente está jogando profissionalmente há bastante tempo e a viagem não é uma viagem longa, eu acho que para Mirassol é mais longe do que para o Paraguai. Foram quase 8 horas de viagem para Mirassol, foi mais desgastante. Acho que a gente tira de letra isso aí e amanhã a gente vai estar 100%. Sim. Bom dia. A pergunta é para os dois. Corinthians, se não tivesse vencido o Santos, seria uma sequência de 3 partidas sem vitórias e uma estreia na Libertadores. Até que ponto, no vestiário, entre vocês mesmo, essa vitória sobre o Santos fortaleceu, não só pelo resultado, mas porque o time jogou bem também, né? E me permite uma segunda pergunta sobre esse adversário que em 2015 eliminou o Corinthians na Arena. Se isso, vocês procuram não levar isso para campo, ou se isso também foi conversado entre vocês, para ter cuidado? Bom, acho que com os resultados, claro que a gente quer vencer sempre. A gente acabou perdendo contra a Ponte, mas acho que a nossa equipe ela vem amadurecendo, vem crescendo muito, né? Então, claro que é muito novo o trabalho, a forma de jogar, a gente ainda está se adaptando, mas o principal é que estamos pegando rápido, né? Então, vencer um clássico é sempre importante, isso nos deixa mais confiante ainda para que a gente amanhã possa fazer uma boa estreia.
É isso, vencer um clássico é sempre importante, e do jeito que foi, assim, eu acho que nós jogamos muito bem. Até o segundo tempo, com um a menos, a gente soube controlar o Santos, não levamos susto, então essa vitória com certeza dá uma confiança a mais. E sobre o Guarani, eu acho que faz tempo e os elencos são completamente diferentes, eu acho que a gente não pode levar isso para dentro de campo, a gente tem que... Vai ser uma história nova e, se Deus quiser, com um final feliz. Tudo bem. Camacho, queria que você falasse sobre esse entrosamento com o Cantillo, né? Todo mundo tem dito que o jogo do Corinthians está passando muito por esse meio campo e por esse entrosamento que vocês estão pegando. E também uma para o Luan, você falou que alguns jogadores ainda não ganharam, mas tem os que ganharam, né? O Cássio está aí, foi o grande herói de 2012. Como é que é uma conversa de campeões da Libertadores? A dupla eu acho que tem que se entrosar mais, é normal, acho que com ele foram 3 ou 4 jogos, então está bem no início da nossa trajetória. Acho que a gente está jogando bem, o time está jogando bem, tem muitas opções, o Luan aparece toda hora, os laterais toda hora estão aparecendo para a gente, então isso facilita muito o trabalho. Se a gente pegasse a bola e não tivesse opção, a gente não conseguiria jogar do jeito que a gente está jogando. Então acho que isso, com o tempo e com a condição física, vai melhorar ainda. E aí, sobre a conversa com o Cássio, eu acho que é igual com todos. Acho que o pensamento de todos está muito bem resolvido. Todos querem ser campeão. Alguns que não foram, outros novamente. Então a gente está bem unido aí para que a gente possa juntos aí poder conquistar novamente um novo desafio. Vamos estar bem preparados. Eu tenho uma para cada um, perguntas diferentes. Camacho, você passou por aqui e jogava diferente, né? Jogava de segundo volante com o Gabriel ali normalmente mais atrás de você, e eu notei agora que você e o Cantillo ficam quase que lado a lado durante o jogo, né? Fica você um pouco mais para cá, ele um pouco mais para lá, hora vai um, hora vem o outro, e você às vezes alinha com os zagueiros. Eu queria que você comentasse sobre essa diferença do seu futebol aqui no Corinthians em comparação com 2017 e como que você está atuando agora. Eu jogava mais de segundo volante, às vezes até de meia, e agora eu estou mais de primeiro. A gente fica lado a lado porque é um movimento que a gente faz já está virando automático, mas eu estou jogando mais fixo e eu me sinto muito bem. Eu estou jogando, tem 2 anos já nessa posição, jogava no Atlético com o Thiago nessa posição, e eu acho que eu me encontrei ali, estou confiante, estou confortável e estou aprendendo a marcar, estou jogando melhor. Acho que foi uma evolução muito grande na minha carreira. Luan, a gente já percebeu assim, alguns torcedores falando, o Luan às vezes parece que está dormindo e tal, daqui a pouco você vai lá, encontra um passe, dá um chapéu, faz uma jogada. Eu queria que você comentasse sobre isso. A gente até estava aqui conversando no CT que o Alex, que jogava nessa posição, tinha essa fama. O Alex dorme em alguns jogos, foi um baita craque. O Zinho tinha fama de enceradeira, outro cara, baita craque. E você, que também é um craque de bola, já começa também a ouvir, o Luan, parece que do nada ele acorda no jogo, acha um passe, acha um chute. Queria que você falasse até para o torcedor corintiano desse seu estilo, como que é dessa sua posição. Não é que você está relaxado, você está atento, mas você tem uma posição também de tocar bastante na bola, né? A bola o tempo todo passa por você, às vezes não é o último passe, né? Mas passou por você. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a torcida do Corinthians. Às vezes, na minha posição ali que eu jogo, às vezes a gente fica um pouco sem pegar na bola, né? Então isso, por estar muito próximo das 2 linhas do adversário, eu fico muito tempo sem pegar na bola às vezes. Por isso que eu brinco com o Ramiro, com vários, que eu quero estar perto da bola todo o tempo para poder participar. E sobre isso não tem problema nenhum. Minha carreira toda eu joguei dessa forma, pude fazer gols, assistência, ajudar meus companheiros, isso para mim é o principal. O que falam lá fora para mim não tem diferença nenhuma. Eu quero estar sempre podendo ajudar, assim como está sendo, seja com gols, com assistências. Então essa é a minha forma de jogar, só explicando isso, né, que às vezes por estar entre as linhas do time adversário eu fico muito, às vezes, sem pegar na bola, né, a bola de um lado para o outro, mas isso não me atrapalha. O importante é contribuir de alguma forma para o time. Luan? Gabriel Batistella para o Band Esportes. Eu queria falar um pouco ainda voltar um pouco a respeito do Guarani, que no momento ele é o 3º colocado no Campeonato Nacional, no Campeonato do Paraguai. É um time que ainda não perdeu neste ano, são 5 jogos,
4 vitórias, 1 empate, apenas 1 gol sofrido e são 9 gols marcados. Como o Corinthians vê o adversário de amanhã com esses dados? Como vocês veem o adversário de amanhã com relação a esses dados? Para o campeonato deles, número bom. Acho que a gente vê como uma equipe, né, um todo, a forma que eles jogam, onde a gente pode explorar os pontos fracos deles. Então o professor Thiago passou para a gente já tudo sobre o time deles. Não vai ser fácil, o jogo deles é mais de imposição física, então a gente tem que estar bem preparado, bem concentrado, para que amanhã a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória. Eu também? É o terceiro jogo no Campeonato Paraguai, eu acho, está bem no começo, então a gente tem que ter cuidado com... A gente olha assim, está invicto, mas são poucos jogos ainda no ano, mas é um time que começou muito bem, então a gente tem que respeitar muito, ainda mais jogando na casa deles, mas a gente vai para lá para tentar a vitória. Camacho, aqui no fundo. Boa tarde para os dois, minha pergunta é para o Camacho. A gente tinha dúvida se você ia para esse jogo ou não, por conta do problema no quadril. E quando a gente viu você lá no jogo, a torcida teve uma recepção muito boa, né? De que você vai jogar lá no Paraguai. Você esperava que em tão pouco tempo você tivesse uma aceitação tão rápida com a torcida do Corinthians, nessa sua volta? A minha ideia era essa, começar bem o ano, começar focado, treinar bastante para agradar a torcida, que é importante. E principalmente agradar a comissão técnica e meus companheiros, né? Eu acho que estou trabalhando forte para isso e espero continuar assim. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Falar um pouco sobre essa manutenção da equipe. Agora, tirando essa dúvida se você joga ou não, você vai jogar. E o Thiago, depois do Clássico, falou da importância, nesse começo de trabalho, ele até poderia poupar contra o Santos, mas não quis, até em nome desse entrosamento. Como é que vocês olham essa condição de manutenção do time para pegar logo o estilo dele? Eu acho que isso é importante, né? Quanto mais jogos a gente poder jogar, mais rápido a gente vai pegar esse entrosamento, entender a forma do companheiro de jogar, da forma que ele gosta de receber a bola, de movimentação. Então, quanto mais a gente jogar, melhor pra gente, né? Então, acho que comigo, não sei, o Camacho, quero estar jogando sempre, dependente do jogo. Isso vai fazer que a gente possa pegar o nosso entrosamento mais rápido. Eu acho importantíssimo repetir o time, porque, que nem o Luan falou, pega o entrosamento mais rápido, a parte física também, mesmo que você esteja cansado, mas com o passar dos jogos você vai ficando na melhor parte física que você pode. Eu acho que no começo vai ter um pouco de altos e baixos por causa disso, porque a gente está treinando muito, a pré-temporada foi muito forte, mas eu acho que daqui para frente a gente tem muito para evoluir com os treinamentos e com a sequência de jogos. Uma pergunta para os dois. Como é que vocês encaram essa experiência de fase inicial da Libertadores, ou como muitos chamam, pré-Libertadores, um mata-mata logo de cara para tentar uma vaga na fase de grupos? Como é que é a experiência e até como que vocês lidam com a pressão de 2 jogos que podem determinar o restante de uma temporada toda? Eu acho que Libertadores não tem jogo fácil, né? Então, independente se é pré-Libertadores, se é fase de grupo, mata-mata, acho que não tem jogo fácil. Então a gente começou a Libertadores, a gente tem que encarar todos os jogos da mesma forma. Acho que não vai ter jogo fácil, então a gente está bem preparado para isso. Ter um jogo, uma final em fevereiro já é um pouco complicado, né? Mas eu acho que a nossa pré-temporada foi forte por causa disso, para dar lastro para a gente chegar preparado para esse jogo, que é o mais importante do ano até então. E como o Luan falou, na fase de grupos também é igual mata-mata, cara. A gente não pode perder pontos em casa, todo jogo é decisivo. Então acho que é um bom aquecimento já para a gente, se a gente quer chegar longe, a gente tem que passar bem por essa fase. Bom dia, André Barbosa da Rádio Futebol Online. Nesses 4 jogos oficiais, né, o Corinthians foi muito dominante em casa, e fora de casa não que tenha jogado mal, mas teve mais dificuldades, né? A função de vocês muda quando joga fora de casa? E quais foram os aprendizados desses jogos, né, até aqui, né? O Corinthians jogou com um a mais, jogou com um a menos, né? A função muda e quais foram os aprendizados? Acho que a função não acaba mudando. A gente vem trabalhando para isso, né? Jogar da mesma maneira, tanto dentro como fora de casa.
Acho que o que atrapalhou um pouquinho foi a questão do gramado, né? Que para vocês parece que mudou, mas aqui na nossa arena o jogo se torna muito mais rápido, né? Então isso é bem o estilo do nosso jogo. Então acaba pegando esses campos um pouco mais pesados. Querendo ou não, os dois times acabam ficando com o jogo mais lento, né? Então as duas equipes que a gente empatou e perdeu vieram com a proposta mais de bola longa, não tanto de colocar a bola no chão. Isso acabou facilitando um pouco eles, mas a nossa maneira, tanto dentro como fora, não muda de jogar. Não. O aprendizado nesses jogos até aqui para ganhar o jogo amanhã. O aprendizado, eu acho que, como o Luan falou, a nossa maneira não muda de jogar. O Thiago pede para a gente jogar do mesmo jeito, mas o campo eu acho que dá uma diferença, porque nosso jogo rápido fica melhor, e em casa não tem jeito. Em casa a gente é sempre mais forte, a torcida empurra, então o Corinthians é sempre forte em casa. E fora de casa a gente está aprendendo. Acho que o aprendizado ficou do jogo da Ponte, que a gente, 2 erros que não pode ter contra o Guarani, porque podem ser cruciais, podem fazer diferença num mata-mata. Mas acho que a gente, mesmo errando, a gente botou a bola no chão no segundo tempo, fez um belo jogo contra a Ponte. E acho que a gente tem muito que evoluir, e esse próximo jogo aí a gente espera chegar lá e ganhar a primeira fora de casa. Pegando o gancho do colega, vocês preferem encerrar o mata-mata em casa ou fora? Há um consenso de que em casa, para fazer a última partida, vocês já sabem o que tem que fazer, porque já tem o resultado da ida e é uma coisa mais previsível. Por exemplo, no ano passado, o Corinthians começou o mata-mata da semifinal da Sul-Americana e perdeu para o Del Valle dentro da arena. E o que vocês preferem nesse sentido? Bom, eu prefiro decidir em casa. Acho que é sempre melhor, com o apoio do nosso torcedor. Então isso conta bastante. A gente sabendo o primeiro resultado da primeira partida. Então, para mim, eu acho melhor. Eu também. É uma opinião muito pessoal, mas eu tenho a mesma que o Luan. Eu acho que em casa, ainda mais com a força da nossa torcida, se a gente conseguir fazer um bom resultado lá na casa deles, eu acho que fechar em casa é bem melhor. Aqui, vocês falaram um pouquinho sobre o gramado, sobre o campo mais rápido, né? O campo do Cerro Porteño, o gramado, ele é muito parecido com um dos melhores estádios do Brasil. E o Corinthians vai ter uma carga grande de ingressos, enfim, vai ser quase um campo neutro amanhã. Como é que é a expectativa em relação ao que vocês vão encontrar no estádio? Eu já pude ir naquele estádio, né? Não joguei lá, mas já vi o gramado como é. É um gramado muito bom, um campo muito bom. Então, tenho certeza que vai dar muito bem para a gente colocar o nosso jogo e poder sair de lá com uma vitória. Eu não conheço o gramado, mas pelo que todos estão falando, é um belo de um estádio. Eu acho que é bom para os dois times, é bom para o espetáculo, para quem está vendo. Um gramado bom, um gramado rápido, o jogo fica mais emocionante. Opa. Bom, seguinte, eu gostaria de saber qual que é o incentivo, ou se o Thiago Nunes passa um incentivo maior da equipe cair num grupo que é o do clássico, que é o Palmeiras, né? Se isso aí é usado, no final das contas, ao decorrer das conversas, no treinamento, a chegar a essa fase de enfrentar a equipe do Palmeiras. Acho que a gente não pensa nisso, a gente pensa em poder ir para a fase de grupo. Esse é o principal pensamento nosso. Acho que o incentivo para a gente, para nós jogadores, comissão, acho que não tem incentivo maior do que tá representando o Corinthians, jogando uma Libertadores. Eu acho que nada supera isso, né? Da gente estar representando esse clube. Então, pelo menos para mim, esse é meu maior incentivo. Não foi falado nada de Palmeiras, porque a gente está na pré-Libertadores, então a gente tem que entrar lá, então não importa o grupo que a gente vai entrar. A gente tem que passar por 2 adversários ainda, então o foco é totalmente no Guarani. Valeu.